E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o tratamento do tema Campos magnéticos na matéria, abordando as correntes de magnetização. Mesmo sabendo que este estudo requer a mecânica quântica, vamos partir de um modelo clássico. Ele é limitado, porém, serve como base para uma discussão dos fenômenos magnéticos na intimidade da matéria, trazendo analogias com os resultados encontrados no tratamento quântico. Em nosso modelo clássico, a magnetização de certos materiais, através da aproximação de um ímã permanente, por exemplo, se dá através de correntes elétricas microscópicas, ou seja, através de elétrons orbitando em torno de seus respectivos núcleos. Conforme veremos futuramente, a magnetização de certos materiais também pode ocorrer através do spin dos elétrons. Voltando nossa atenção, nesse primeiro momento, para as correntes elétricas microscópicas, também chamadas de correntes de Ampère, vamos considerar uma barra cilíndrica de raio A, feita de certo material, imantada uniformemente na direção axial, que coincide com o eixo Z. Observe a figura, observe o quadro. Nele eu ilustro a barra cilíndrica em questão com correntes elétricas microscópicas fluindo em planos perpendiculares ao eixo Z devido à imantação produzida. Como a magnetização é uniforme, as correntes microscópicas estão distribuídas uniformemente nesses planos perpendiculares ao eixo Z, e todas com a mesma orientação, conforme ilustrado no quadro. Partindo desse modelo, vemos que as correntes internas entre elementos adjacentes se cancelam, pois possuem orientações opostas. No entanto, o mesmo não ocorre para a superfície externa da barra cilíndrica em questão, pois não há elementos adjacentes à superfície externa, resultando em uma densidade superficial de corrente elétrica devido à magnetização produzida, representada pelo vetor Km. Observe na figura central que eu ilustrei a barra cilíndrica em questão, de raio Azinho, com algumas correntes elétricas superficiais e o vetor densidade de corrente elétrica superficial, eu reforço, devido à magnetização produzida. A partir dessa figura, nós podemos definir o vetor Km da seguinte forma. Ele é dado pela seguinte razão. Nós temos a intensidade de corrente elétrica dI por unidade de comprimento dz, e como ele se encontra na direção tangente à superfície lateral da barra cilíndrica, ele se encontra na direção do versor φ. Observe a expressão obtida e a figura central analisada. Recordando agora que o vetor momento de dipolo magnético, a sua contribuição infinitesimal, é dada por dI vezes a área S na direção do versor Z, de acordo com a regra da mão direita, conforme eu ilustro na figura central, eu posso relacionar esses dois módulos da seguinte forma. O módulo do vetor dm, eu vou escrever da seguinte maneira. Nós temos di sobre dz, que multiplica a área S vezes dz. S vezes dz representa o volume da barra cilíndrica em questão de comprimento infinitesimal ilustrado. Consequentemente, o módulo do vetor dm é igual a di sobre dz corresponde ao módulo do vetor densidade superficial de corrente elétrica. Portanto, nós temos o módulo do vetor dm é igual ao módulo do vetor km vezes o volume infinitesimal dv. A partir dessa igualdade, eu posso definir, pela primeira vez, o vetor magnetização representado pelo vetor m. O vetor magnetização é dado pela razão
do vetor momento de dipolo magnético por unidade de volume. Comparando agora essas duas expressões, comparando essa igualdade com essa igualdade, eu posso escrever o seguinte a partir de agora. O vetor Km, ou melhor, o módulo do vetor densidade de corrente superficial é igual ao módulo do vetor magnetização, pois ambos em módulo são dados pela razão dm sobre dv. Portanto, o módulo do vetor Km é igual ao módulo do vetor magnetização m. Agora, vetorialmente, a relação é distinta. Observe que a magnetização m está na mesma direção e sentido do eixo z, enquanto o vetor densidade de corrente superficial está na mesma direção e sentido do versor φ. Portanto, nós temos aqui um produto vetorial. Logo, eu posso, enfim, relacionar vetorialmente essas duas grandezas da seguinte forma. O vetor densidade de corrente superficial, representado pelo vetor Km, eu reforço, devido à magnetização produzida, é igual a magnetização m, produto vetorial com. Então vamos aplicar a regra da mão direita. O vetor magnetização está na mesma direção e sentido do eixo z. Portanto, eu vou fazer o produto vetorial com o versor ρ, que coincide com o versor n, o versor da normal externa à superfície lateral do cilindro. Portanto, o vetor densidade de corrente superficial é igual ao vetor magnetização, definido a partir dessa expressão, produto vetorial com o versor n. Observe que essa expressão é inteiramente análoga a essa expressão já obtida em vídeos anteriores, quando abordamos o estudo dos dielétricos com polarização homogênea. Aqui nós temos a densidade superficial de cargas elétricas de polarização, dada pelo produto escalar do vetor polarização elétrica pelo versor n. Aqui nós temos a densidade superficial de corrente elétrica de magnetização, dada pelo produto vetorial entre o vetor magnetização e o versor n. Eu reforço, o versor da normal externa à superfície lateral do cilindro em questão. Com isso, eu encerro este vídeo que ilustra a existência de uma densidade superficial de corrente elétrica de magnetização quando a magnetização do material é uniforme. No próximo vídeo, nós vamos continuar tratando deste tema, só que agora para uma magnetização inhomogênea. Até a próxima!